Enquanto o nosso pastor não vem, vamos louvar, né? Vamos cantar a Deus. Nós vamos louvar agora o hino número, só um momento, 480 em tuas mãos, assim como estamos mesmo. Aguardarmos, pastor. Bom sábado mais uma vez. Vamos para os planos da mais uma vez, está ligado aqui? Nunca sei esse negócio. Está ligado? Não? Tá? Não? Tá? Então não sei se foi feito um anúncio com respeito a Nicarágua. Ok? Então uma mudança na data da saída do contentor. Nós pagamos o contentor esta semana. O som não está ligado. Não está ligado. O som, não sei. O som. E agora? Oh, tá. Esse negócio não funciona sem ligar. E agora? Agora tá. Tem que começar do começo. A gente ouviu, é Então, o contentor na sexta-feira, ontem, né? Zé e a Ruth e eu carregamos o meu carro com a comida que vocês trouxeram. Levei para Brampton, para o Storage Unit. Está sendo guardada lá até que o container chegue na quarta-feira. O container era para ir na próxima semana, mas houve uma mudança e vai ser agora
quarta ou quinta-feira. Então quer dizer que aqueles que iam trazer bicicletas ou comida no próximo sábado já não dá. Até amanhã podem trazer. Então aqueles que não tiveram autoridade, se quando eu voltar, que eu vou de férias para a semana, quando eu voltar, se vocês quiserem dar uma oferta em dinheiro daquilo que iam gastar para a comida, aí me dando o dinheiro com seu nome, o endereço, com postal code, eu posso preparar um recibo para vocês e depois eu envio o dinheiro para Nicarágua. Que o irmão Alvarez vai no dia 21 de janeiro para Nicarágua. O container vai levar 6 semanas para chegar lá. Então ele vai estar lá quando o container chegar. Quem vai receber o container para nós vai ser as Assembleias de Deus. E porque eles têm uma certa permissão de receber esses produtos do exterior. Eu estou preparando uma carta dizendo que isso é doações do Canadá. E as Assembleias, o pessoal da Assembleia de Deus vai receber o container, vai entregar para o irmão. E depois vão transportar o container lá até o local e começar a distribuição da comida e das coisas. O mais importante é comida. Porque o que adianta você estar com uma camisa nova e com a barriga vazia, né? Mais vale ficar de camisa velha e a barriga cheia, né? A comida é sempre a prioridade, né? Então, aqueles que já doaram, muito obrigado, eles ficaram emocionados quando viram o volume de... O meu troco até foi meio de lado, né? Com tanta coisa. O Zé ajudou, a filha, a Ruth ajudou. Senão não sei como é que eu ficaria 2 horas carregando esse carro. O Vitor liberou lá do trabalho que estavam fazendo lá, vai ajudar o pastor, senão o homem nunca mais sai daqui. E levamos para lá, o pessoal lá, o irmão Alvarez, a esposa, a filha, choraram quando viram as doações de comida. Então ainda tem comida da igreja brasileira para ir para lá, da igreja de Groove. Então nós vamos encher um container de 20 pés com comida que é muito precisa naquela região lá. Então, muito obrigado àqueles que contribuíram. Aqueles que ainda querem contribuir, podem contribuir em dinheiro e nós encaminharemos esse dinheiro para o irmão Alvarez e depois ele apresentará os recibos. Alguma comida ele pode comprar lá, vamos ter algumas despesas em transportar o container do porto até o local. Então é isso. Ok? Que bom nós estamos numa situação que podemos ajudar as outras. Vamos lembrar daquelas 63 famílias, né, que perderam o avião. Uma tragédia, né? O governo canadense falou que 138 pessoas daquele avião, das 176, estavam com destino ao Canadá. 63 eram cidadãos canadenses. Entre eles, um professor na universidade da minha filha estuda. Ele, a esposa e a filha morreram. Morreram muitos estudantes, muitos profissionais. É uma tragédia, né? São sinais. Oxalá que eles possam ser confortados, né? Uma situação dessas. Eu acho que na segunda-feira vai haver um memorial em York Region para uma família que morreu lá, que trabalhava no governo de York Region, e o pastor Mansfield Edwards, que é o presidente da conferência do Ontário, é que vai ser o orador nessa cerimônia. Então ore por ele. Também quero apresentar a mensagem bíblica, que aquelas famílias que estão sofrendo possam encontrar conforto nas palavras de Deus. Então,
essa é a realidade da vida, né? Já foi mencionado na escola sabatina, vou mencionar mais uma vez, o irmão Adlino, os nossos sentimentos em nome da minha e da igreja, vou passar da sua esposa, e o Senhor possa encontrar conforto. E não existem palavras nossas para confortar alguém, mas é apenas através do poder de Deus, né, do Espírito Santo. A tristeza sempre vai haver, mas a Bíblia diz não é para ter uma tristeza desesperada, porque nós confiamos que Ele não está dizendo adeus para a sua esposa, está dizendo apenas até amanhã da ressurreição, onde ela será colocada de volta nos seus braços, mas desta vez sem dor, com toda a energia da juventude, e o Senhor também. O Senhor também vai estar jovem, cabelo mais escuro, passar uma eternidade com a sua esposa e com o nosso Salvador. E como eu falei na escola sabatina, oxalá que cada um de nós possa ter a certeza da salvação como a ouvir a Ti. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Semana passada lemos Josué capítulo 1, né? E esta semana vamos estudar Josué capítulo 3. Então, ao preparar a mensagem, e daqui a pouco vamos ler mais versículos, mas esta frase aqui se destacou para mim ao ler, e diz: e quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levaram a arca se molharam nas bordas das águas. E não, quando você olha essa frase, parece uma frase com pouco significado. Porque o que está se referindo aqui? Aqui está se referindo ao processo de atravessar o Rio Jordão para a Terra Prometida. Uma vitória do povo de Deus. Eles tinham recebido algumas visões, algumas ideias do como é que era a Terra Prometida, tinham visto de longe, mas agora, neste momento, aquele grande território que Deus tinha prometido para eles, estava bem na frente deles. Todas as dificuldades, todos os problemas, todas as situações que eles tinham enfrentado durante 40 anos no deserto, estavam preparando-os para esse momento, esta entrada triunfal para a Terra Prometida. Era um dia em que muitos daquela multidão tinham esperado desde a sua infância. E agora, estar vivendo um momento em que nós vamos entrar para aquilo que foi nos prometido, para eles via ser uma alegria, uma ocasião de muita alegria, de muita antecipação, certa ansiedade. Então, Josué, a Bíblia diz, vê o povo, e a Bíblia diz que Josué dá a seguinte ordem, começando no verso 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que tudo lançará diante de vós aos cananeus, aos heteus, os heveus, os fariseus, os girgaceus, os amoreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão no montão.
a maioria do ano, o Rio Jordão não é um rio. Alguns comentaristas em inglês dizem que é apenas quase como fosse uma valeta. Meandering ditch é a expressão que eles usam em inglês. Mas, no final da primavera, como resultado da neve que derrete as montanhas, o Rio Jordão toma outra característica e se torna um rio bastante violento. E era através desse rio que o povo tinha que atravessar. Era um obstáculo. Mas, será que seria maior obstáculo do que eles tinham enfrentado 40 anos no deserto? Durante 40 anos no deserto, eles tinham enfrentado todo tipo de dificuldade do deserto. Aquelas tempestades de areia, escorpiões, cobras. Mas com experiência de 40 anos, nada disso os ameaçaram, né? Eles não tinham medo mais desses. Mas água. No deserto você não encontra muita água. Atravessar um rio vai ser um desafio, quem sabe, maior do que qualquer outro que eles já tinham passado. Entre outras coisas, atravessar aquele rio vai exigir que eles tenham que enfrentar os seus maiores medos. Eles vão ter que colocar a sua fé em Deus. Perguntar, será que Deus, que nos guiou até agora, vai continuar conosco a nós terminarmos a nossa viagem? Imagine a antecipação dos sacerdotes ao chegarem à beira do rio, dando uns olhares para Josué para ver o que ele vai fazer. O que ele vai nos mandar. Os hebreus já tinham passado por água. Já tinham atravessado o Mar Vermelho. Mas nessa hora, Moisés tinha levantado o seu cajado, né? E as águas tinham se separado. Mas agora, a cena era diferente. Josué não está na frente do povo. Josué está de lado, mandando eles atravessar. Indicando com a cabeça, vão em frente. E nós sabemos que a Bíblia diz que foi apenas depois dos pés dos sacerdotes entrarem na água, que a água parou. Antes que o milagre ocorresse, os israelitas tinham que tomar o primeiro passo. E não é isso assim na nossa vida? Tomar o primeiro passo. Entrar nas águas desconhecidas da vida. Molhando os pés. A fé não é uma verdade, não é algo que é desenvolvido através de umas crenças. A fé é algo que nós temos que experimentar. Fé é algo que apenas se manifesta quando nós tomamos o primeiro passo. Às vezes eu acho que nós pensamos da fé como algo uma possessão, um atributo para nós pegarmos. Há algum tempo atrás, alguém chegou a mim e estava passando uma situação muito difícil e disse assim: eu preciso encontrar a fé para continuar. Eu preciso encontrar a fé para poder continuar.
E eu entendo exatamente o que a pessoa queria dizer, mas essa declaração, eu preciso encontrar a fé, demonstrou para mim que às vezes nós temos uma ideia equivocada da fé. Como se a fé fosse algo que nós tivéssemos que adquirir. A fé não é eu procurando agarrar a fé. Fé é Deus agarrando a mim. É nós reconhecermos as possibilidades, as promessas de Deus. E que nós acreditamos nessas promessas. Que Deus não vai nos abandonar. Que Deus estará conosco. A fé se desenvolve. Nós podemos ter a certeza na fé e no amor e nas promessas de Deus da mesma maneira que nós acreditamos no nascer do sol. Nós aceitamos que o sol nasce todos os dias. Vê se eu consigo explicar dessa maneira. Nós acreditamos, quantos aqui acreditam que o sol nasceu desta manhã? Por quê? Porque nós vimos o sol nascer, né? Mas é mais do que isso. Não é só que nós vimos que o sol nasceu, é que o que o sol nascendo nos deixa ver. O nascer do sol causa que nós possamos enxergar certas coisas, e é assim que acontece com a nossa fé. Fé é não tanto nós levantamos as nossas mãos a Deus, mas Deus colocando suas mãos sobre nós. Existe uma história, uma lenda judaica muito interessante. 2 irmãos tinham um moinho. Eles eram sócios. 50-50. Um dos irmãos era solteiro. O outro irmão tinha uma esposa e 2 filhos. No final da tarde, a sobra da farinha, eles dividiam. Você sabe pequeno moinho, né? É? Português deve saber, né? Você paga com o quê? Farinha. Com farinha, com a porcentagem da farinha, né? Então chegava o final do dia, tinha aquela sobra e os irmãos eram sócios. O que é que eles faziam? Dividiam metade, metade. Cada um levava metade para seu armazém e colocava lá a farinha. Certo dia, o irmão solteiro começou a pensar e disse assim: esse arranjo com o meu irmão não é justo. Afinal de contas, eu sou sozinho, mas o meu irmão tem uma esposa e tem filhos para alimentar. Nós devíamos renegociar essa divisão para que ele recebesse mais. Mas eu sei, se eu for falar isso ao meu irmão, ele nunca vai aceitar. Então o que o irmão solteiro decidiu fazer? À noite, no escuro, ele levava farinha do seu armazém e colocava no armazém do irmão. Certo dia, o irmão casado chegou à realização que a divisão 50 não é justo. Afinal de contas, eu tenho filhos que vão cuidar de mim quando eu tiver a idade avançada. Mas o meu irmão, coitado, é solteiro, não tem ninguém para cuidar dele. Ele vai precisar de mais farinha. Mas eu sei, se eu chegar com o meu irmão e dizer vamos renegociar a divisão, ele não vai aceitar. Então o que o irmão casado decidiu fazer? Durante a noite, sem meu irmão perceber, eu vou levar a farinha do meu armazém e colocar no armazém dele. Passou um tempo e os dois ficaram admirados. Como é que a quantia de farinha nunca diminuía? Sempre ficava igual. Bem, a lenda diz que uma noite o inevitável aconteceu e se encontraram
cada um carregando um saco de farinha para levar para o outro. E perceberam o que tinha acontecido e se abraçaram e choraram em agradecimento pelo amor, o amor que eles tinham um pelo outro. Uma história linda, não é? É uma história de amor. Mas para mim é uma história de fé também. Porque para o milagre da graça de Deus se manifestar, cada irmão teve que tomar o primeiro passo. Sem saber qual é que ia ser o resultado. Mas assim que eles tomaram aquele primeiro passo, Deus manifestou a sua graça. E cada um recebeu. Então, fé não é tanto uma crença, acreditar na graça de Deus, é um movimento nosso à graça de Deus. A fé sempre envolve uma ação, é um movimento dinâmico, é um passo a ser tomado. Nesta passagem que nós lemos, o rio Jordão não para de correr até que os sacerdotes molhem os pés. Ao eles entrarem no rio, eles sentem aquele lodo subindo entre os dedos e o rio não para de correr até que a água chega até o calcanhar. A fé sempre envolve uma ação dinâmica da nossa parte. Um passo a ser tomado. Quem sabe para nós, quem sabe muitos de nós hoje, precisamos molhar os nossos pés. Precisamos entrar naquelas águas e deixar que Deus tome conta da nossa vida e passar pela experiência de uma verdadeira fé. Mas tomar o primeiro passo não é sempre fácil. Entrar em situações desconhecidas, entrar em águas desconhecidas. Nós dizemos em inglês entrar em uncharted waters. Não é fácil. C.S. Lewis escreveu o seguinte: você nunca sabe quanto realmente acredita em alguma coisa até que a sua verdade ou falsidade se torne uma questão de vida ou morte. É fácil dizer que você acredita que uma corda é forte e sólida desde que você esteja usando apenas para prender uma caixa. Mas suponha que você tivesse que pendurar essa corda sobre um precipício. Você não descobriria o quanto realmente confiava nela? Apenas um risco real testa a realidade de uma crença. Para os israelitas, para aqueles sacerdotes, carregando a arca do concerto para dentro das águas do rio Jordão, era esse primeiro passo. Era essa prova da sua fé, da sua crença em Deus. Será que eles confiavam em Yahweh ao ponto de caminhar para aquelas águas? Será que o Deus que tinha os acompanhado até agora estaria com eles nos últimos passos a entrar na terra prometida? Apenas o passo dos sacerdotes é que fez com que a graça de Deus se fosse manifestar. Eu li a história há algum tempo atrás do missionário, né? Que estava voltando para os Estados Unidos, mas teve que passar na Alemanha alguns dias. Foi durante a época da ocupação nazista na Alemanha. E aquele missionário estava caminhando lá em Berlim e entrou naquele, nós chamamos de ghetto, né? Dos judeus, os judeus veem aquela pobreza, aquela desgraça que aquelas pessoas viviam. Ele tinha algum dinheiro com ele,
que era o dinheiro que era ser usado para comprar a passagem de Berlim a Nova York. Mas ele passar e ver tanta tristeza, era dezembro, era Natal. Ele tomou uma decisão. Ele ia usar o dinheiro que ele tinha para comprar chocolates para aquelas crianças. Aí ele pegou o dinheiro, entrou numa loja, comprou chocolates e saiu para aquele bairro dos judeus distribuindo chocolates para aquelas crianças. E se admirando, a ver elas darem risadas ou sorrir. E durante alguns momentos sendo apenas crianças. Ele teve que ligar para o seu chefe na América pedindo mais dinheiro para poder comprar a passagem para voltar. O seu chefe achou o pedido dele incredulous. Inacreditável. Você fez o que com o dinheiro? O missionário disse, eu comprei chocolate para as crianças. Afinal de contas, é o Natal. O chefe na América diz, mas eles são judeus. Eles nem acreditam no Natal. O missionário disse, eu sei, eu reconheço isso, mas eram crianças. E todas as crianças gostam de chocolate. Por amor de Deus, homem, eles nem são cristãos. Depois de um momento, o missionário respondeu, é verdade, eles não são, mas eu sou. Amém. A fé, uma parte da fé é colocando em prática aquilo que nós dizemos acreditar. Fé, uma parte da nossa fé é compartilhar com os outros amor, compaixão, perdão e misericórdia, mesmo quando nós não sabemos qual é que vai ser o retorno. Como cristãos, nós não sabemos o que é que nós vamos enfrentar pelo futuro. Mas nós sabemos quem controla o futuro. Em inglês fica bem melhor essas frases. Porque nós em inglês dizemos assim, we don't know, as Christians, we don't know what the future holds, but we know who holds the future. Nós não sabemos o que é que o futuro tem para nós, mas nós sabemos quem é que tem o futuro. E é o nosso Deus. E esse reconhecimento nos deve dar a fé para enfrentar todas as dificuldades que entram pela nossa frente. Porque nós sabemos who holds the future. Ao nós estudarmos o livro de Daniel agora na escola sabatina, nós estamos vendo a mão de Deus levando a história do mundo aonde Deus determine que a história tem que ir. Então, nós, nesse reconhecimento, temos que tomar o primeiro passo. Mas esta viagem, esta caminhada que nós fazemos, esta vida cristã, é uma caminhada sem mapa. É uma caminhada sem GPS. Mas qualquer marinheiro, o irmão do livro conhece as águas. Qualquer marinheiro vai te dizer, quando você está em águas violentas, você não precisa do mapa, você precisa de uma âncora. Quando as águas estão violentas, o que adianta um mapa? O que é preciso é uma âncora. Nós temos uma âncora. É a nossa fé
no Deus que controla todo o futuro. Somente quando os pés dos sacerdotes entraram na água. Quem sabe nós aqui precisamos, alguns de nós, molhar os nossos pés para passar pela experiência da verdadeira fé. Tem um hino, não sei como é que é em português, eu vi esta semana, já me esqueci o nome. Eu acho que é Jesus me... He leadeth me by his... É Jesus me guia? É Jesus me guia? Que número que é? Que número? Mas eu não sei cantar, não, agora que eu estou no sinal. Tem tempo para cantar, não é agora. Esse hino que diz que quem é Jesus, como é que é? Jesus me guia, né? Que fala, em nosso inglês é He leadeth me. Que quem nos leva, quem nos guia na nossa vida. Esse hino foi escrito baseado no Salmo 23. Foi escrito por um pastor batista chamado Joseph Gilmore. E foi escrito em 1862, na primavera. Em 1862, vocês encontraram aí? É o 384. 300, pode me emprestar aqui, por favor? Obrigado, Sara. Obrigado. Então, 84. Você vê lá o nome dele, né? Joseph Henry Gilmore. E depois tem o nome aqui, William Bradbury. Então, Joseph Gilmore era um pastor batista. E na primavera de 1862 ele não tinha uma igreja. Então o que é que ele fazia? Ele era convidado a pregar em várias igrejas. E era um costume que quando ele fosse pregar como convidado numa igreja, que alguém da congregação o levava para almoçar junto em casa dele. Então, certo dia isso aconteceu, ele foi pregar numa igreja, o pessoal, uma família o convidou, ele e a esposa, para vir almoçar em casa. Enquanto ele esperava eles prepararem a comida, vieram umas palavras à mente dele. E ele pediu que a esposa anotasse as palavras num guardanapo. E ela escreveu as palavras, lógico, em inglês, né? E veio a refeição, comeu e nunca mais se lembrou das palavras que ele tinha escrito. A esposa leu as palavras e achou, bom, essa letra é bonita. É um poema bonito. E o que é que ela fez? Ela mandou para uma revista para ser publicado. O editor da revista publicou a letra que Joseph Gilmore tinha escrito. Um senhor chamado William Bradbury, cujo nome está aqui também, ele leu essa revista e viu essas palavras. E ele já era um famoso escritor de hinos, escreveu um hino, quem sabe um dos hinos mais famosos, que é assim: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Todos conhecem isso. William Bradbury escreveu esse hino. Então o que é que ele fez? Ele adicionou música à letra que Joseph Gilmore tinha escrito. Mas Joseph Gilmore, pastor, não sabia que a esposa tinha feito isso. Ok? Estão me entendendo? Então o que acontece? Passam alguns anos e o pastor Gilmore está sendo entrevistado agora por uma igreja em Nova York para ser o pastor da igreja. E ele está sendo convidado, eles estão pedindo a ele o título, como nós fazemos aqui, o título do sermão, a leitura, e ele pensa assim: vai ser minha primeira pregação nesta nova igreja, que estão me entrevistando para ser o pastor, eu vou apresentar o título do sermão, a leitura bíblica, mas seria bom também um hino que combinasse com o sermão. E ele está lá na igreja, pega o hinário, abre o hinário, e o que é que ele vê?
as palavras que ele escreveu. Ele não sabia que tinha sido transformado num ninho. Ele achou interessante, não sabia que a sua esposa tinha mandado aquelas palavras para essa revista e que William Bradbury tivesse lido. Então, você vê como Deus tomou conta dessa situação, né? Ele escreveu as palavras. Então, quem deve receber o crédito por esse hino? Entendeu? Joseph Gilmore, que escreveu as palavras, ou a sua esposa, que mandou para a revista, ou William Bradbury, que adicionou música à letra. Nós vemos por trás disso, né? Deus, a liderança de Deus, Jesus me guiando. Então, em inglês, a letra está um pouquinho diferente, porque em inglês ele diz assim: And when my task on earth is done, when by grace the victory's won, even death's cold wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. Em português a tradução não está boa. Mais uma vez. Porque ele faz referência, no segundo verso ele fala assim: às vezes quando em aflição, em meio de perigo e de dor, por água mansa ou bravo mar, me guia a mão do meu Senhor. Em inglês, ele faz referência específica à manifestação de Deus ao povo atravessar o Rio Jordão. Algumas pessoas dizem que fé é melhor entendido como um verbo e não como... Como é que ele diz não? Substantivo. É melhor como um verbo do que um substantivo. Está impressionado com isso. Mas eu acho que nem é verbo nem substantivo. É um nome. Participle. Como é que é participle em português? É um tempo do verbo. É o tempo do verbo, particípio. O particípio. Devia ser por quê? O que é que o particípio? The participle. O que é que isso indica? É um processo que contínuo. A fé é um processo contínuo. Não tem um começo nem um fim. A fé não se encontra num livro. A fé não se encontra numa aula. A fé não é algo que você pode colocar na prateleira e tirar da prateleira quando você estiver passando por uma dificuldade. A fé é apenas aquilo que encontramos quando nós molhamos os nossos pés. Quando nós entramos na água e sentimos a presença de Deus. Se você está numa situação que está com medo de tomar o primeiro passo com Deus, bote a sua fé em Deus, sabendo que Deus te trouxe até aqui. E Deus não vai te abandonar às beiras da terra prometida. E quem sabe, como aqueles sacerdotes hebreus, até que Deus vai exigir que você molhe os seus pés, para sentir a presença de Deus e a liderança de Deus em sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde as nossas intenções. Amém. Ao terminar esta bela mensagem do culto, vamos todos cantar o hino 270, A Fé em Deus, em pé.
Nosso querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos estes momentos que passamos na tua presença, estudando a tua palavra e sendo lembrados de quanto o Senhor nos ama e quanto o Senhor quer ser a força da vida de cada um de nós. Querido Pai, nós te agradecemos pelos exemplos bíblicos que demonstram vez após vez a tua liderança e a tua proteção do teu povo. Querido Pai, ao Senhor examinar o coração de cada adorador aqui, eu sei que existe alguns passando por dificuldades, por tristeza, por incerteza, e cada um possa tomar o primeiro passo e sentir a tua presença na vida deles, a tua proteção, o teu conforto e a tua liderança. Faz na vida de cada um de nós, como o Senhor fez o exemplo daqueles sacerdotes ao tomarem entrar naquelas águas, o milagre de a passagem pelaquele rio para a terra prometida. O Senhor nos trouxe até aqui e nós temos fé que o Senhor não nos vai abandonar até que nós chegamos ao nosso destino final. E por isso nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor perdoe cada falha nossa, cada vez que nós tivemos a oportunidade de demonstrar o teu amor para com o próximo e temos falhado. Que o teu Santo Espírito possa continuar trabalhando na vida de cada um de nós, para que nós possamos ser melhores imitadores de Jesus Cristo. Pedimos uma bênção sobre a nossa igreja, tudo quanto está sendo feito aqui, pela nossa construção, tudo. Que este lugar seja um lugar onde a honra e a glória é toda para o nosso Criador, o nosso Deus. Despede-nos agora com a tua paz e a tua proteção. É que nós te pedimos e agradecemos em nome, por méritos da vida, morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Fábio, por favor, para a despedida das diaconisas, vamos cantar a música 384, Jesus me guia.